Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos seguindo Jesus, o seu caminho no Evangelho de São Lucas. E no capítulo 12, versículos 13 a 21, nós temos um episódio que está presente só no Evangelho de Lucas, né? É uma cena que faz parte, então, da descrição desse caminho, dessa viagem que Jesus fez saindo da Galileia até Jerusalém. E no caminho, alguém lhe pede para ser mediador na repartição de uma herança. Vamos entender um pouquinho toda essa questão. Quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, né, ou também algumas outros livros do Antigo Testamento, vai falar um pouquinho da herança. A herança, ela identifica a pessoa e a família e a sua sobrevivência. O maior problema seria distribuir as terras entre filhos e filhas se a propriedade ela fosse pequena e a família fosse grande. Havia o perigo da herança se esfacelar em pequenas parcelas ou pedaços de terra, normalmente eram as terras, né? E que já não correria o risco de garantir a sobrevivência daquela família. Então, para evitar o esfacelamento ou a desintegração de uma herança e manter vivo o nome da família, o filho mais velho lhe recebia o dobro dos demais filhos, né? Então, essa era a questão. Por isso que ele fala de Jesus pedir que intercedesse para a repartição dessa herança. Bom, Jesus ele vai dar a sua resposta. Primeiro ele vai falar que ele não foi enviado por Deus para atender o pedido de arbitrar entre os parentes que brigam entre si na repartição das terras. Mas ele se aproveitou do fato para deixar algumas lições para quem fez esse pedido e também para nós. Fala para a gente tomar cuidado com a ganância. Pois quando ela toma conta do nosso coração, não há como dividir uma herança de maneira justa e que possa gerar a paz. E aí Jesus vai dizer que a nossa vida não depende daquilo que nós temos, mas daquilo que nós somos. As pessoas acham que comprar ou adquirir bens, elas vão garantir a vida. Não, né? O valor da vida das pessoas não consiste em ter muitas coisas, mas serem ricos diante de Deus. E olha só, Jesus, ele fala da morte como uma maneira para ilustrar a sua catequese e medir a nossa vida hoje, né? O homem é rico, ele está fechado nas suas preocupações com os seus bens. É uma historinha que ele contou, dizendo daquele homem que foi adquirindo, comprando armazéns para cá e para lá, né? E no final, Jesus diz que Deus vai falar assim: você é louco, né? Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem vai ficar aquilo que você acumulou? Olha aí, ele apresenta a morte como uma chave para entender o sentido verdadeiro da vida, relativizando esse acúmulo de bens, né? Interessante que depois no livro do Eclesiástico nós vamos ter também essa catequese, né? Por que acumular tantos bens nesta vida, se nós nem sabemos para quem a gente vai deixar? Vai deixar para os filhos, né? Talvez essa não seja a melhor herança para deixar para os filhos, né? E aí o autor vai falar que tudo é vaidade, né? Tudo é vazio e sem sentido. Jesus nos ensina que a nossa riqueza está em Deus. Nós devemos buscar as coisas do alto, onde está Cristo, nos ensina São Paulo. Eu vou ler para vocês, nós chamamos de princípio e fundamento. Santo Inácio de Loyola, depois de escrever o livrinho chamado Exercícios Espirituais, é um caminho que ele encontrou rezando os evangelhos, depois deixou por escrito esse caminho, na verdade um retiro. Ele escreveu no final da edição do livro, quando ele terminou de escrever o livro, o que ele chamou de princípio e fundamento, e ele diz assim: o ser humano é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e assim salvar-se. As outras coisas sobre a face da terra, que são muito importantes, né? Mas elas foram criadas para o ser humano para o ajudarem a atingir esse fim para o qual ele foi criado.
Daí se segue que ele deve usar das coisas que são úteis, né? Tanto quanto o ajudam para atingir o seu fim, e dela privar-se ou criar uma distância, uma indiferença, se elas impedem esse caminho. É necessário, então, fazer-nos indiferente a todas as coisas criadas. Não é negar as coisas, negar os bens, mas a gente tem uma liberdade diante delas. Elas são úteis para a nossa saúde, para o nosso uso, para a nossa moradia, para a nossa locomoção. Mas nós não vamos levar tudo isso quando a gente morrer, né? No ser humano nós temos duas dimensões muito importantes, né? A exterior é aquilo que nós aparentamos, o nosso modo de vestir, a nossa aparência, o nosso modo de usar as coisas. Mas nós temos também uma dimensão interior, que ela é muito mais importante, né? E tem o seu valor. Às vezes o mundo hoje valoriza mais as coisas, aquilo que aparenta, mas a interioridade é o que é de mais rico em nós, né? Que nós devemos cultivar essa dimensão através da oração, da espiritualidade, de participar de uma missa, de escutar a palavra, né? Participar da igreja. E é essa dimensão interior que vai dar um sentido àquilo que é exterior em nós, né? Devemos nos revestir do homem novo, Paulo fala, com sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, perdão, caridade. E é isso que fica, né? As coisas passam, só Deus basta. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre.